Emagrecer e alcançar seus objetivos tem sido um desafio para você? Então hoje eu vou te explicar a diferença entre três opções: medicamentos, balão gástrico e gastroplastia endoscópica. Cada uma delas tem suas características e indicações. E entender isso pode ajudar você a escolher a melhor estratégia para o seu caso. Emagrecer nem sempre é uma tarefa simples. A gente sabe que manter um estilo de vida saudável é fundamental, mas muitas pessoas precisam de uma ajuda a mais para conseguir resultados a longo prazo. E é aí que entram os tratamentos de apoio, como medicamentos, o balão gástrico e a gastroplastia endoscópica. Hoje eu vou te explicar o que cada um desses tratamentos faz, para quem eles são indicados e o que você pode esperar de cada abordagem. Vamos lá? Os medicamentos para emagrecimento são, em muitos casos, uma primeira linha de tratamento. Eles atuam no controle do apetite, na aceleração do metabolismo e, em alguns casos, na maneira que o corpo processa e armazena as gorduras. Esse tipo de tratamento é indicado principalmente para pessoas que precisam de uma ajuda inicial para controlar o peso e que, em geral, estão no nível de sobrepeso e obesidade leve e que ainda não necessitam de uma intervenção mais invasiva. Esses medicamentos podem ser opções eficazes em pacientes que têm dificuldade em controlar a fome ou que enfrentam questões hormonais, como resistência à insulina, que dificulta o processo de perda de peso. É comum o uso de medicamentos inibidores do apetite e moduladores metabólicos, que devem ser prescritos e acompanhados por um médico. No entanto, é importante lembrar que o uso dessas medicações sozinho nem sempre garante uma perda de peso duradoura. Muitas vezes, ao interromper o medicamento, é possível que a fome e o peso retornem, especialmente se a pessoa não conseguir manter os novos hábitos adquiridos. E por isso, medicamentos para emagrecimento são geralmente associados à mudança de estilo de vida, incluindo uma alimentação saudável e atividade física. Um dos procedimentos endoscópicos mais conhecidos para emagrecimento, que é indicado para quem busca uma solução mais estruturada, mas ainda quer evitar uma cirurgia, é o balão gástrico. Ele é uma opção interessante para pessoas que têm um IMC mais elevado e que precisam de um apoio adicional para atingir uma perda de peso significativa. Mas afinal, como ele funciona? O balão é um dispositivo de silicone que é inserido no seu estômago através de uma endoscopia, ou seja, sem cortes externos. Ele ocupa uma parte do espaço do estômago, ajudando a reduzir a quantidade de comida para a pessoa se sentir satisfeita. Em outras palavras, ele age como um limitador físico. Esse procedimento ele dura cerca de 20 minutos e o paciente volta para casa no mesmo dia. Ele fica no estômago por um período determinado, em geral, entre 6 meses até 1 ano. Após isso, ele é removido e durante esse tempo, o paciente deve seguir um plano alimentar e fazer acompanhamentos regulares para manter a perda de peso e se adaptar aos novos hábitos adquiridos. Em termos de resultado, o balão gástrico ele costuma proporcionar uma perda de peso em média de 15% do peso inicial, mas isso pode variar dependendo do comprometimento da pessoa com o plano de reeducação alimentar e comportamental, podendo ser maior e, em alguns casos, atingir uma perda de até 20% do peso inicial. É um tratamento temporário, então é um desafio manter o peso após a retirada do balão. Isso torna o acompanhamento multidisciplinar e as mudanças de hábitos essenciais. E agora vamos falar da gastroplastia endoscópica. Esse é um procedimento mais avançado que o balão gástrico e geralmente indicado para quem busca um resultado mais duradouro, mas que ainda não se enquadra nas indicações para cirurgia bariátrica, ou caso se enquadre, também pode ser uma alternativa para quem não deseja realizar a cirurgia bariátrica. A gastroplastia endoscópica é realizada por endoscopia e não envolve também cortes externos. O procedimento consiste na realização de suturas dentro do estômago para reduzir o seu tamanho e, consequentemente, a capacidade de ingestão de alimentos. Esse ajuste promove uma saciedade mais rápida e ajuda a pessoa a se sentir satisfeita com uma quantidade menor de comida. Diferente do balão gástrico, a gastroplastia endoscópica promove uma mudança mais duradoura. A perda de peso tende a ser mais significativa, podendo alcançar uma média em torno de 20%. Claro, podendo ser maior dependendo do comprometimento e adesão do paciente, chegando a atingir até 30% do peso inicial nesse cenário. Então, qual é a diferença prática entre essas três opções? Vem recapitular aqui comigo rapidamente. Os medicamentos são indicados
em geral para casos leves e moderados, e servem como um suporte, mas não produzem uma alteração física no estômago. O balão oferece uma intervenção mais direta e temporária no controle da saciedade, podendo ser uma opção interessante para quem precisa de um suporte físico. Já a gastroplastia é uma intervenção mais duradoura, que altera o tamanho do estômago sem necessidade de uma cirurgia invasiva. É importante ressaltar que atualmente podemos associar os tratamentos endoscópicos, seja o balão, seja a gastroplastia, com os medicamentos anti-obesidade, potencializando a perda de peso ou mesmo auxiliando na manutenção do peso perdido. Cada uma dessas abordagens tem suas indicações e a escolha vai depender do perfil de cada paciente. O mais importante de tudo é fazer essa escolha com um acompanhamento médico, considerando as suas necessidades, o seu histórico de tentativas e suas metas e objetivos de emagrecimento. Se ficou com alguma dúvida sobre qual dessas opções pode ser a mais adequada para você, deixe suas perguntas aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like e de me seguir nas outras redes sociais para saber mais sobre os procedimentos endoscópicos.